Rapaziada, vamos lá falar um pouquinho aqui do jogo aqui pro clube de membros. Do jogo eu queria falar pouco, na verdade. Acabei de assistir aqui a entrevista do Mano e ele, como eu sempre falo, o Mano ele que vê o jogo parecido com o que eu vejo. Acho que foram 20 minutos tenebrosos, bizarros. Os erros, a gente deu 2 gols, pô, o Freitas, cara, bizarro, inacreditável a atuação dele, mas não só do Freitas também, porque eu não vou personalizar em uma pessoa não. Geral, muito. O time foi todo muito mal. O time melhora um pouco, consideravelmente até. Poderia ter feito um gol ali na segunda metade do primeiro tempo. Não fizemos, não fizemos o jogo todo. Mas seria o de menos. Assim, o segundo tempo o Fluminense até volta melhor, volta bem, volta jogando um futebol melhor. Poderia ter, se tivesse feito um gol ali, poderia ter empatado. E o jogo vira outro e tal. Só vamos lembrar que a gente foi engolido durante 20 minutos por um Fortaleza que veio muito mal. Que perde pro CRB, perde a final do campeonato cearense, que estão já questionando o Vojvoda lá. Então assim, não é o... E é o Fortaleza, com todo respeito ao Fortaleza, é o Fortaleza. Tá mais forte, tá com SAF e tal, mas, cara, desculpa, não dá. E o Fluminense tem um bom time, tem um bom elenco, pode ter um ótimo time, mas a verdade é que não tem. Então, assim, em termos de jogo, muito pouco a falar, assim, é uma atuação, das contas, o começo do jogo torna a coisa um vexame, os 2 gols bizarros que a gente toma. E aí não vou ficar, porque jogou melhor um pouco aqui, um pouco ali, cara, com o pacote todo é muito ruim, é um péssimo cartão de apresentação. E aí, o que eu queria falar, na verdade, o que eu queria entrar na questão do Mano. E aí, sempre aqui né, a gente tenta... Engraçado que eu não sou exatamente a pessoa, eu gosto de dar minhas opiniões e tal, mas acaba que aqui no Soda, o Soda até é tido como a gente tenta, né? Porque a gente tenta mesmo assim, a gente, desde o começo do projeto, ser um pouco mais centrado, tentar ser um pouco mais equilibrado, ficar puto, faz análises, eu sou jornalista, faço as minhas análises, fico puto com o torcedor, mas assim, né, pra ficar gritando e fora todo mundo, caralho, aí não precisa da gente, já tem um monte de canal, realmente o Soda vira um canal desnecessário, porque pra quê? Mais um, né? Então a gente tenta ser ponderado. E eu vinha falando, inclusive, assim, pô, mano, até as finais do Carioca ele vinha construindo uma evolução esse ano. Eu acho que no passado ele entregou o que ele se comprometeu a entregar, que era pegou uma terra arrasada e fugiu do rebaixamento, que era muito iminente. Então, assim, acho que ele entregou. Sim, aquela eliminação as eliminações nas Copas, a festa da Copa do Brasil me incomoda menos, mas a eliminação da Libertadores, da forma que jogou também, extremamente covarde, foi foda. E ficou comprovado no Fla-Flu, que aí é onde começa a derrocada do trabalho desse ano, que é uma postura absolutamente covarde no Fla-Flu, que ele não tentou ganhar e que ele admitiu isso como estratégia na coletiva. Então ali eu já, ali me acendeu um alerta, como eu falei em outros programas. E eu vinha falando que, cara, bom, vamos esperar aí 3 a 5 rodadas, mano, começa 2 vitórias, um empate, uma derrota. Só que, cara, estão rolando algumas coisas. Eu já tinha comentado no passado que vários jogadores não gostam do Mano, não gostam, que tinham dito que não iam ficar se o Mano ficasse. Ficaram, até porque são muito bem remunerados, estão ganhando em ti. É uma pressão, é uma forma de pressão, então também tem um petito, tem uma certa primadonice nisso, mas o fato é que existem esses jogadores. Eu não estou falando que ninguém está dando migué, eu não estou falando que estão jogando de sacanagem, mas também é aquela coisa do correr pelo treinador não está rolando. E só hoje o Mano teve atrito com o Thiago Silva, que é o capitão do time, que é a referência técnica do time, além do Ares. Bateu boca com o Canobi. O Serna, ele fudeu a confiança do Serna. Ele botou o Lima pra aquecer com 5 minutos e trocou com 12. E aí entra aquela história, o cara teve 13 dias de data FIFA pra trabalhar e a convicção do trabalho dele durou 5 minutos. O cara teve 13 dias pra montar um time e a convicção dele foi pro espaço em 5 minutos. Ou seja, uma sucessão de cagadas que você vai vendo que, cara, eu não vejo mais como ele consiga. E aí me lembra o Abel, quando sai
até para a volta do Diniz, quando o Abel fala, eu não consigo mais, eu não estou mais com força, com energia, até pela idade, e não estou conseguindo mais fazer esse time funcionar. Então, porra, vou dar um passo ao lado aqui, realmente eu estou atrapalhando o Fluminense. Então eu acho que o Mano realmente entrou, né, nessa espiral de que ele não vai conseguir recuperar. Então assim, né, mas vai demitir o técnico pela uma derrota na primeira rodada. Cara, isso é muito reducionismo. E vocês vão ouvir isso na imprensa. Se o Fluminense demitir o Mano agora, vocês vão ouvir dos meus colegas falando, tá vendo? É por isso que o planejamento, aqueles comentários genéricos, é por isso que futebol brasileiro, que não sei o que e tal. Isso é o quê? Pessoas que não acompanham o Fluminense na vírgula. Porque não é a primeira rodada do Brasileiro, não é porque perdeu o primeiro jogo do Brasileiro. É porque é um processo que vem se desgastando desde o ano passado. Então eu realmente que também não acho que tem que ficar demitindo o treinador à torta direito. Eu não vejo como possa sair alguma coisa melhor do que disso. Eu acho que, por exemplo, um 2-2 hoje, tudo bem, teria dado uma sobrevida e tal, mas fica bom mesmo. Melhorar para o time que o Fluminense tem, para jogar o futebol. A gente vê os velhos problemas, entrando um pouquinho no jogo, assim, de saída de bola, o Fortaleza que, 80 vezes pior que o Flamengo, fez igualzinho. A gente pegava a bola, tinham 3 dos caras, 4 dos caras, os caras abafando a gente. E a gente não conseguia sair, encaixotado. E o Freitas, naquela atuação horrorosa e tal. E a gente fica encaixotado pelo Fortaleza, não é pelo Flamengo, que tem, né? Tem que ter um time forte pra cacete. Então, cara, não vejo soluções. Depois de 13 dias, o Fluminense treina. Não só não muda, não mudou a dinâmica de jogo, a tática de jogo, o estilo de jogo em relação ao Fla-Flu. Foi horroroso, já foi covarde, encontra um adversário mais forte. Aí contra o Fortaleza, pelo amor de Deus, sabe? Aí complica. Então, assim, a gente tenta aqui ser ponderado. Tô fazendo uma análise ponderada, de verdade. Não tô no hate de fora mano, só que não tá... Eu não vejo mais como possa sair. E tem uma outra questão. Tem 2 questões. Primeiro, em relação ao Mário. O Mário é um cara que não demite técnico rápido. Acho que não vai demitir. O Fluminense, inclusive, vai de voo fretado para a Colômbia, um voo direto. Não vejo o Mano sendo demitido nesse meio do caminho. Acho que ele vai ser o técnico na terça-feira contra o C Caldas. Acho, inclusive, que aconteça o que acontecer contra o C Caldas também não vai ser demitido. Mas acho que é o jogo seguinte. Desculpa agora que eu tenho que pegar a tabela, não vou lembrar de cabeça. Acho que virou um deadline. E o Mário, que não é um cara de demitir técnicos, só que vamos lembrar que a gente está num momento excepcional. Excepcional no sentido de excepcionalidade. É um ano de eleição, que embora ele não possa ser reeleito, ele vai querer fazer o sucessor dele. Está querendo aprovar a SAF, quer ser o CEO. Ele já está em baixa com boa parte da torcida. E eu não estou nem entrando aqui só, né, na rede social, não sei o quê, mas ele está no momento de baixa com a torcida, pelas razões óbvias, pelo 24 patético. Ele também não vai querer ficar comprando briga eterna com torcida nesse momento. Como o próprio Abel falou, né, em 22, ano de eleição. Então, cara, só precisa não cair. Ele sabe o que é eleição, ele sabe jogar com eleição, né? Então, acho que ele não vai, que ele não vai ficar brigando eternamente, não vai dar chances, né? Pro Diniz deu chance demais ano passado, mas era o técnico campeão da Libertadores, porra. Então, assim, acho que aqueles jogos contra o Cruzeiro e contra o Flamengo foram desnecessários. Acho, inclusive, que tinha que ter caído antes. Então, se o técnico da Libertadores tinha que ter caído antes, cara, desculpa o Mano, agradeço pelo ano passado, de verdade, eu não tenho hate, não tenho ódio, raiva do Mano que às vezes a galera tem. Não tem, mas acho que ele não vai mais conseguir dar jeito na coisa. E por último, e vai trazer quem? Muitas vezes essa pergunta pro Diniz, vai trazer quem? Vai trazer quem? Cara, neste momento, considerando que o Mano, que o Mário não contrata, não gosta, ou sei lá, historicamente não contrata técnicos estrangeiros, às vezes você olha para o lado e para o outro e não tem ninguém mesmo. Cara, nesse momento tem 3 técnicos dando mole. O Dorival, que acabou de ser da seleção, o Renato, que está jogando futebol na praia, e o Tite, que está aí, que é técnico de 2 Copas do Mundo. São todos caros? São todos caros. Agora, a gente vai ter que gastar um dinheiro com o técnico. Porque senão vai ficar Odair, Barroca, Anderson Moreira. Aí volta em situações como a do ano passado, que não tinha ninguém para contratar.
Ou então vamos para um gringo, beleza, vai trazer gringo no meio, né, já caminhando no meio do ano, eu acho complicado. Eu quero gringo, mas eu preferia gringo no começo do ano. Mas tudo bem, é um risco que eu toparia correr de verdade. Mas não é o perfil do Mário e do Angione de trazerem gringos. Neste momento tem 3 técnicos que, cara, são pro nosso mercado, que tá defasado, que os técnicos brasileiros estão defasados, que é cada cara não sei o quê. Mas são 3 técnicos que eu assinaria. Dorival, nessa ordem, acho que Dorival, Tite, até Tite, Dorival e Renato, eu assinaria com os 3. Então, assim, não é sempre que a gente tem 3 técnicos que, pro nível brasileiro, são bons. Eu assinaria. Então, assim, não é aquele ano que só tem a opção por quem é o daí, que eu não gosto, tá? Aí reconheço o bom trabalho que ele fez, coisa e tal, mas não, pra mim é muito passo atrás voltar com o daí. Isso é o tripé de volante. É futebol insuportável. Então é isso. Eu já trocaria agora. Realmente não é pela histeria de trocar fora mano, mas eu acho que não vai funcionar. Acho que não vai funcionar e quanto antes a gente perceber isso, eu acho que melhor vai ser o ano do Fluminense. Tá bom, galera? Então tá aí o videozinho aí. E amanhã. Amanhã não, pois é, como é sábado, aí segunda fica muito longe, então eu não queria ficar tanto tempo sem mandar alguma coisa aqui pra vocês, então. Tá aí, se tiver algum momento, o vídeo já tá com aí quase 12 minutos. Se tiverem um saquinho, adianta, agora o WhatsApp dá pra botar, acelerar a velocidade. Mete um vezes 2 e assiste em 6 minutinhos. Valeu? E é isso. Segunda-feira tamo junto. Abraço.